Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o Mais Esperto que o Diabo, esse livro aqui do Napoleão Hill, e nós estamos aqui no sexto capítulo, que é o capítulo que fala do ritmo hipnótico, dessa lei universal, que ele explica aqui como é que ele usa essa lei para estar fazendo as pessoas se alienarem, para estar tomando conta da mente das pessoas e fazendo então elas viverem uma vida na falta e na escassez. Esse livro ele foi escrito por Napoleão Hill, que é o mesmo autor do livro Pense em Riqueza, que nós fizemos uma série também com ele, foi a anterior a essa. Eu deixo aqui se você quiser dar uma olhada, porque é um livro incrível, esse livro Pense em Riqueza, que foi publicado em 1937 e se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendida de todos os tempos. Os ensinamentos de Napoleão Hill influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Então isso para a gente saber quem é Napoleão Hill, porque se a gente tiver assim com alguma reserva e dizer, não, se fosse uma entrevista com Deus eu leria, mas o Mais Esperto que o Diabo, onde ele está fazendo uma entrevista com essa entidade, isso não me interessa. Mas aí ele diz aqui que os ensinos, o que ele está trazendo nesse livro é um curso generoso em psicologia, deixando claro os princípios de como funciona a mente humana. E ali no livro Pense em Riqueza ele diz que tudo passa pela mente, a gente já sabia disso, tudo passa pelo mental. Nós somos aquilo que nós pensamos. E aí então, como é que a gente faz para estar então sendo os senhores capitão da nossa alma, senhores do nosso destino, não é? Sendo então o observador consciente da nossa mente. É o único poder que a gente tem, é o poder de controlar os nossos pensamentos, e isso é tudo, porque é através do o nosso pensamento que cria a nossa realidade. Então se nós controlamos o nosso pensamento, a gente cria a realidade dos nossos sonhos. E aí então eu acredito que é super interessante essa frase, porque como é que a gente vai controlar alguma coisa que a gente não conhece? Então ele está dizendo que aqui ficam claros os princípios de como funciona a mente humana, e sabendo como funciona fica mais fácil controlar. Então ele passou 30 anos da vida dele fazendo um estudo para que resultou ali no livro Pense em Riqueza, que ele ficou conversando, ele estudou pessoas bem-sucedidas e pessoas que fracassaram, para então estar formando essa filosofia do sucesso. Quem sugeriu a ele que fizesse esse estudo foi aquele multimilionário Andrew Carnegie, que era um empresário ali do aço, e que disse a ele que durante esse trabalho ele não teria como estar fazendo outra coisa para se sustentar, e que durante o período que ele estivesse fazendo a pesquisa ele não ia ganhar nada, e que ele ia passar por muitos percalços e até algumas urgências. E foi isso que aconteceu. Ele mostra no início do livro, está tudo gravado nos vídeos anteriores, como é realmente que ele foi ali para o vale, como o Spencer Johnson chama lá no livro dele, Picos e Vales. Eu fiz também uma série, deixo aqui se você quiser ver, como é que ele foi para o vale e quase foi realmente tragado ali pelas forças dessa adversidade, que colocou em risco até a própria vida dele. Então, mas ele repete aqui nesse livro, também no Pense em Riqueza, que há uma semente de êxito equivalente em cada adversidade. E é isso aqui então que ele está trazendo para a gente nesse livro, explicando tintim por tintim, traduzindo realmente tudo de forma fácil a entender, porque ele diz que depois que então ele conseguiu ele mesmo aplicar esses princípios que ele descobriu nessa filosofia do sucesso na própria vida, então ele encontrou antes de publicar isso que ele viveu, todos esses altos e baixos, ele conseguiu então encontrar o diabo, arrancou dele uma confissão fantástica, que inclui onde ele mora, porque ele existe e como ele ganha a mente da pessoa, mas o principal é como qualquer um pode vencê-lo. Então eu acredito que depois disso
Não há que se ter nenhuma reserva, pelo menos é a minha opinião, há que se correr para ler esse livro, para entender o que é que ele está explicando aqui, né? Porque quem é que não quer ser mais esperto que o diabo, né? Quem é que não quer sair das garras dele? Então eu continuo aqui na lei do ritmo hipnótico. A última pergunta, então, do vídeo anterior foi: você não se preocupa com o que os líderes religiosos pensam ou falam de você quando eles falam da morte? E aí ele diz: não, contanto que eles digam alguma coisa. Ou seja, aquela coisa, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Se as igrejas parassem de falar sobre mim, a minha causa sofreria um grande revés. Olha, gente, que frase incrível para que a gente possa, especialmente se a gente ainda está seguindo assim, todos aqueles dogmas, se a gente está acreditando em céu e inferno, acreditando Deus de um lado, o diabo do outro, com os mesmos poderes. Essa frase aqui é muito legal, só ela, se a gente como que fala, meditar só sobre ela já vale a pena, já vai dar para dar uma entendida nesse livro, tá bom? E depois ele continua a resposta, mas isso está no vídeo anterior e aqui eu continuo então com a próxima pergunta. Você afirma que as igrejas ajudam na sua causa em vez de ajudar as pessoas? Diga-me o que então o deixa preocupado. A minha única preocupação é que algum dia um real pensador possa aparecer na Terra. Tá vendo? Porque ele já disse nos vídeos anteriores que, além do medo que faz ele abre a porta da nossa mente para ele, a outra coisa que faz com que ele entre com toda facilidade é quando a pessoa não pensa por ela própria. Eu acredito que é uma coisa puxando a outra, né? A gente não pensa por nós mesmos, é óbvio que a gente tem medo. Se a gente não pode se segurar em uma coisa que é palpável para a gente, digamos só um exemplo, a gente está se segurando ali em uma outra coisa, em uma outra pessoa, a gente tem que ter medo o tempo todo. E se ela soltar? Se ela soltar, eu caio também. Só se eu tiver eu mesma segurando com a minha própria mão, aí eu tenho certeza, não, eu estou segurando aqui, eu não caio. Eu acredito, é só uma forma assim, de fazer uma comparação. O que aconteceria se um pensador aparecesse na Terra? Você me pergunta o que aconteceria? Vou contar-lhe o que aconteceria. As pessoas aprenderiam a maior de todas as verdades, que o tempo que elas passam temendo alguma coisa, se fosse revertido em fé, daria a elas tudo o que elas gostariam de ter do mundo material e também as salvaria de mim após a morte física. Você não acha que isso é algo que vale a pena pensar? Concordo com ele. E aqui dá para voltar ali naquilo que Napoleão Hill diz também no livro Pense e Enriqueça, que há duas entidades dentro de cada pessoa, dentro de cada ser humano nessa vida, que uma é alimentada e responde pelo medo, a outra é alimentada e responde pela fé. E aí já dá para entender mais ou menos qual é aquela que a gente deve alimentar, porque aqui ele está dizendo, se alguma coisa, as pessoas, o tempo que as pessoas passam temendo alguma coisa, se fosse revertido em fé, daria a elas tudo que elas gostariam de ter no mundo. Qual o principal obstáculo para parecer um pensador no mundo? Medo da crítica. Talvez possa interessar a você que o medo da crítica é a única arma eficaz que tenho para lutar contra ele. E a crítica é um dos 6 temores básicos que estão ali no livro Pense e Enriqueça também, do Napoleão Hill. Ele, depois de passar os 13 princípios básicos para o sucesso, ele passa os 6 temores básicos, entre eles a crítica, que ele diz que são a entrave, é o que está no caminho do sucesso. Enquanto a gente tiver qualquer um desses medos, não adianta que o sucesso não chega para a gente. E quando ele diz pense e enriqueça, há que se saber bem que esse enriqueça não é só tenha dinheiro no banco, tenha dinheiro no bolso, tenha dinheiro na carteira, mas sim ter uma saúde plena em todos os setores da nossa vida, saúde física, mental, emocional e espiritual, e saúde financeira também. Se você não tivesse medo de publicar esta confissão após arrancá-la de mim, eu certamente perderia o meu reino na terra.
Então ele explicando, o medo da crítica é o que faz com que não apareça um pensador no mundo. E aí dando exemplo, se o Napoleão Hill não tivesse coragem, e eu li, não sei em qual foi, se foi nesse livro mesmo, ele dizendo que passou muito tempo, o livro passou muito tempo antes de ser publicado, exatamente por isso, pelo medo da crítica, pelo medo de como seria recebido, e ele mesmo dizendo que, ele mesmo, o próprio diabo disse a ele aqui nos capítulos anteriores que ele seria massacrado por aqueles que trabalham por ele, se ele apresentasse esse livro dessa forma. Então é o medo da crítica que não deixa então aparecer um pensador no mundo. E se eu o surpreendesse e publicasse, quanto tempo levaria para você perder seu reinado? Apenas tempo suficiente para que uma geração de crianças crescesse em entendimento. Você não consegue tirar os adultos de mim. Eles estão muito presos na minha rede. Mas se você publicasse essa confissão, já seria o suficiente para manter-me longe do controle daqueles que ainda não nasceram e também daqueles que ainda não alcançaram a idade da razão. Você não ousaria publicar o que eu lhe falei sobre os líderes religiosos. Eles crucificariam você. Olha, gente, eu não li aqui, esqueci, faltou essa frasezinha aqui básica também, que ele diz que quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. Isso também para aquelas pessoas que tiverem alguma reserva ainda contra o livro, aquelas que estiverem ali realmente sendo levadas por aqueles dogmas, acreditando realmente naquilo que foi passado para elas da forma mais amorosa possível, porque quem passou acreditava realmente naquilo, não passou pensando em fazer mal, passou simplesmente porque foi aquilo que recebeu e está passando. Então é como um presente que vai sendo passado, e as pessoas vão pegando e não abrem para ver, não é isso, eu guardo, vou com ele até o fim, passo para o próximo, não, vamos ver o que tem aqui dentro realmente, nossa, não, mas isso não vou passar para o próximo, isso não também está obsoleto, é mais ou menos assim. Então isso que ele está dizendo aqui, se ele não deve publicar, ele não teria coragem de publicar isso que ele está dizendo dos líderes religiosos, porque eles crucificariam você. Isso é ele quem está dizendo ao Napoleão Hill. Pensei que a prática selvagem de crucificação já estivesse fora de moda há mais de 2000 anos. Não quero dizer crucificação literalmente numa cruz. O que quero dizer é que você sofreria uma crucificação social e financeira. A sua renda seria cortada. Você se tornaria uma persona non grata nos círculos sociais. Líderes religiosos e seus seguidores tratariam-no com desprezo. Suponho que eu deveria escolher apostar minhas fichas com os poucos selecionados que fazem uso de suas próprias mentes, em vez de me preocupar com o medo das massas de pessoas que não usam as mentes. As massas de pessoas que você chama ter 98%. Se você tiver coragem suficiente para fazer isso, prejudicará o meu estilo. E aí aqui então, o que ele está dizendo é que ele devia então escolher lançar o livro então só para aqueles que fazem uso da própria mente, que o próprio diabo aqui disse que são só 2%, que as massas, como ele chama, os 98% estão alienados, estão sob controle dele. Por que você não fala de nenhum cientista? Não gosta de cientistas? Ah, sim, eu gosto de todas as pessoas e muito, mas os verdadeiros cientistas estão fora do meu alcance. Por quê? Porque eles pensam por si mesmos e gastam o tempo deles estudando as leis naturais. Olha só, gente. As leis naturais são a verdade absoluta, né, nesse plano do relativo, nessa realidade da dualidade. Eles lidam com fenômenos de causa e efeito, com fatos onde quer que os achem. Mas não cometam o erro de acreditar que cientistas não têm religião. Eles têm uma religião muito bem definida. Qual é a religião deles? A religião da verdade. E aí
Eu lembro também do que o padre Pierre de Teilhard, oh meu Deus, o nome desse padre ficou difícil de eu gravar realmente, mas Pierre tem outro nome, não é Jean-Pierre, é Pierre de Teilhard. Ele tem um poema que no final dessa série de vídeo eu vou ler esse poema para vocês, onde ele fala disso também, que ele fala da religião, aquela religião que não é uma religião específica, uma religião que tem uma igreja ali onde é dessa religião, que tem um local, que tem um segmento, que tem aquele grupo que segue. Ele fala da religião da espiritualidade, da religião do coração, aquela espiritualidade que faz com que nós possamos encontrar o sagrado em todos os livros. Ele disse que quem segue apenas uma religião encontra o sagrado em apenas um livro. E quem segue, entre outras coisas que ele diz no poema, mas eu achei isso super interessante, porque é disso que eles estão falando aqui agora. Que então quem segue a espiritualidade e não uma religião, esse encontra o sagrado em todos os livros. Qual é a religião deles? A religião deles é a verdade. A religião das leis naturais, ou seja, as leis naturais são a única verdade absoluta desse nosso mundo dual. Se o mundo algum dia produzir um pensador de muita capacidade, com habilidades para desvendar os mais profundos segredos da vida e da morte, você pode ter certeza de que a ciência será responsável por essa catástrofe. Catástrofe para quem? Para mim, é claro. Vamos voltar ao assunto do ritmo hipnótico. Eu quero saber mais sobre ele. Ele tem alguma coisa a ver com o princípio pelo qual as pessoas podem hipnotizar umas às outras? É precisamente a mesma coisa. E eu já lhe disse isso. Por que você repete tanto suas questões? Isso é um velho costume meu, Sua Majestade. Para seu esclarecimento, eu lhe direi que, na verdade, estou forçando você a repetir muitas de suas afirmações pelo simples fato de dar ênfase. Então é aquilo que eu disse lá no vídeo anterior, ele repete, porque ele sabe também que a gente lê e já esqueceu ali na página seguinte, a gente já esqueceu aquilo, ou a gente não, como diz o Dr. Haroldo Dutra Dias, a gente é muita gente. Eu leio e daqui a pouco chego ali na página seguinte e já esqueci o que eu li nessa. Então ele dá ênfase, ele repete. Essa é a forma de gravar. Também estou tentando ver se consigo pegar você em alguma mentira. Não mude o assunto, volte para o ritmo hipnótico e me conte tudo o que você sabe sobre ele. Eu, por acaso, sou uma vítima? Nesse momento não, mas muito pouco faltou para você cair na minha rede. Você se alienou pelo redemoinho do ritmo hipnótico até o momento em que você descobriu como me forçar a fazer essa confissão. Aí, nesse momento, perdi o controle sobre você. Que interessante, você não está tentando me recapturar pela bajulação, está? Essa seria a melhor propina que eu poderia oferecer a você. É exatamente o tipo de suborno que usei em você efetivamente antes de você conseguir ser mais esperto do que eu. Com o que exatamente você me seduziu? Com muitas coisas, sendo as principais o sexo e o desejo por autoexpressão. Que efeito as suas propinas tiveram sobre mim? Elas fizeram com que você negligenciasse seu principal objetivo na vida e fizeram com que você começasse a se alienar. E aqui eu acredito que ele está falando exatamente ali daquele momento em que ele já tinha feito todo o trabalho de pesquisa, mas não conseguia colocar no papel, não conseguia escrever e editar o livro. E aí ele conta ali, nós vimos nos capítulos anteriores, realmente a gente pode dizer aqui, o inferno para onde ele foi. Então aqui bem ele explicando que ele quase realmente conseguiu seduzi-lo, conseguiu atraí-lo para ele definitivamente. Isso foi tudo que você fez para mim com seu suborno? Isso já é muito.
Mas já estou de volta no caminho e fora do seu alcance. Agora, não estou? Sim, você está temporariamente fora do meu alcance porque você não está alienado. O que quebrou seu feitiço sobre mim e me libertou do hábito da alienação? A minha resposta poderá humilhá-lo. Você quer ouvi-la? Vá em frente e fale, Sua Majestade. Eu desejo aprender tudo quanto possa aguentar sobre a verdade. Quando você encontrou um grande amor na mulher da sua escolha, eu perdi o meu controle sobre você. Aqui então ele voltando a falar dessa coisa das pessoas que encontram realmente a cara metade, eu acredito, ele explica isso bem ali em um capítulo inteiro do livro Pense e Enriqueça. Então você vai me ajudar, vai me acusar de estar me escondendo atrás das saias de uma mulher, é isso? Não, na verdade, não se escondendo. Eu não colocaria dessa forma. Diria que você aprendeu como aproveitar-se positivamente da mente de uma mulher de alto nível. E ele fala disso também, das pessoas estarem se associando com pessoas com mentes de alto nível. Ele fala ali das mentes superiores. Ele explica até que fala que Thomas Edison e Henry Ford, eles usaram disso, se associando a mentes superiores para conseguir então estar ali, digamos, preenchendo aquele vazio, aquela negatividade da própria mente deles. Negatividade não, aquela parte menos digamos, positiva da mente deles em termos de conhecimento, acredito, e assim eles se associaram a essas mentes mais evoluídas e conseguiram o sucesso que conseguiram. Ele explica tudo no livro Pense e Enriqueça. Eu fiz uma série, se eu não disser, não coloquei aí antes, coloco agora aqui para você que quiser ver, tá bom? A saia da mulher, então, não tem nada a ver com isso? Não, mas o seu cérebro sim. Quando você e sua esposa começaram a combinar seus dois cérebros por meio do hábito do Mastermind, todos os dias você se deparou com o poder secreto com o qual você me forçou a realizar essa confissão. Isso é verdade ou você está tentando me bajular de novo? Eu poderia bajulá-lo e seduzi-lo se eu estivesse sozinho com você. Mas não consigo enquanto você estiver fazendo uso da sua mente e da sua mulher de forma combinada. E aí eu acredito que vem aquilo também, uma explicação para aquilo que disse o Mestre Jesus Cristo: onde houver um ou dois de vocês, aí eu estarei. E ele mesmo diz que quando ele explica esse processo do Mastermind, que é desse jeito, que quando há essa fusão de duas ou mais mentes, aí a mente infinita, a inteligência infinita também ali se fusiona e trabalha junto ali em prol daquele objetivo que essas mentes estejam buscando, estejam trabalhando para. Ele explica isso também em uma parte quando ele fala ali de como é que se deu a independência dos Estados Unidos também. Estou começando a entender algo importante. Estou começando a entender o que queria dizer aquela passagem da Bíblia que dizia de forma enfática: quando dois ou mais reunirem-se e pedirem por qualquer coisa em meu nome, lhes será concedido. É verdade, então, que duas mentes são melhores que uma? Não somente é verdade, mas é necessário, antes que alguém consiga continuamente contatar a grande central de inteligência infinita que conhece tudo o que é, o que foi e o que será. Então, dessa forma, fazendo a união não faz só açúcar, então é essa união então que faz com que seja contatada essa inteligência infinita. Existe essa central de inteligência infinita? Se não existisse, você não estaria neste momento me humilhando, obrigando-me a confessar meus principais segredos. Não é perigoso dar esse tipo de informação para o mundo? Claro, é muito perigoso para mim. Se eu fosse você, não entregaria esse tipo de informação. Vamos voltar agora para a técnica por meio da qual você faz com que suas vítimas caiam no hábito da alienação.
Qual o primeiro passo que um alienado deve dar para quebrar esse hábito tão diabólico? Um desejo ardente de quebrá-lo. Você com certeza sabe que ninguém pode ser hipnotizado por outra pessoa sem estar consciente e hábito a ser hipnotizado. Essa consciência pode assumir a forma de indiferença em relação à vida, geralmente por falta de ambição, medo, falta de definição de um propósito definido e muitas outras formas. Ou seja, eu acredito que para resumir, seria não estar presente com a própria vida. Seria estar sempre ali, voltando para o passado para sofrer com o que já passou, ou estar ansioso pelo futuro. Então, se a gente não está presente, como é que a gente é isso de não estar presente, não estar consciente? E aí a gente não pode quebrar esse hábito, porque se a gente não está consciente, a gente não tem esse desejo ardente, a gente não coloca força nesse desejo, acredito. A natureza não precisa do consentimento de ninguém para fazer uma pessoa cair sob o feitiço do ritmo hipnótico. Tudo o que ela precisa é encontrar essa pessoa desprevenida, negligenciando o uso da própria mente de alguma forma. Lembre-se disso, o que quer que você tenha, ou você usa ou você perde. Aquela coisa que ele diz também ali naquela analogia que ele faz, que ele diz que a vida é um jogo de xadrez que nós jogamos com o tempo. Se a gente não move as nossas peças ali, se a gente leva muito tempo, se a gente fica procrastinando, se auto-sabotando, tendo medo, aí ele come as nossas peças aqui que ele está dizendo. Ou você usa ou você perde. Todas as tentativas bem-sucedidas de quebrar o hábito da alienação devem ser feitas antes que a natureza transforme em um hábito permanente por meio do ritmo hipnótico. E ali no vídeo anterior, ele explica como é que a natureza transforma isso, dando aquele exemplo daquela coisa que está ali flutuando em um lago. Ela pode estar ali flutuando por anos, por tempos, e aí quando ela se aproxima daquele redemoinho, ela cai ali no redemoinho e nunca mais ela vai flutuar, ela vai afundar, com certeza. É aí que a natureza transforma esse hábito, transforma isso em uma coisa permanente, por esse ritmo hipnótico. Ela, depois que se transforma em permanente, a gente, de acordo com ele, está definitivamente sob os cuidados dele, entregues a ele. E aí então eu fico aqui nesse vídeo, deixando para vocês então a última parte desse capítulo, capítulo 6, que fala então do ritmo hipnótico, para o próximo vídeo, tá bom? Eu espero que vocês estejam acompanhando, que estejam gostando, que o livro esteja fazendo refletir, que eu acho que é esse o objetivo do Napoleão Hill, que ele diz aqui que é um mistério revelado da liberdade e do sucesso. E eu acredito que enquanto a gente estiver preso a dogmas, enquanto a gente estiver preso a crenças limitantes, não dá para ter sucesso, porque é aqui que ele está falando o segredo revelado da liberdade. Há que se ter antes liberdade, e para isso há que se ser o pensador que ele está dizendo que é o único que pode vir e está derrotando a ele próprio, está sendo mais esperto. Para ser mais esperto que ele, é preciso pensar por nós mesmos, é preciso usar esse poder que Deus nos deu, que é o poder máximo de poder estar controlando os nossos próprios pensamentos, entendendo que são os nossos pensamentos que criam a nossa realidade. Então, se a nossa realidade não está assim tão condizente com aquilo que a gente gostaria de estar vivendo, a única forma que a gente tem de mudar isso não é buscando o culpado lá fora, é entendendo isso e fazendo essa transformação íntima, fazendo essa reforma íntima, fazendo essa mudança dentro de nós. Como é que a gente faz essa mudança? Nos tornando os guardiões conscientes da nossa mente, aqueles que ficam ali tomando conta para não deixar o pensamento negativo se instalar, não deixar o medo se instalar, porque ele já explicou que ele vive, ele é a parte negativa do átomo, mas ele só vive, ele existe como parte negativa do átomo, nessa dualidade, nessa realidade
onde há luz e sombras, nessa realidade do relativo, ele existe, ele é a parte negativa do átomo, onde tudo ao seu contrário, ao bem e o mal, e a luz e as sombras, ele é a sombra, ele é a parte negativa. Porém, ele só vive na nossa mente, e quem abre a nossa mente para ele é o medo. E eu acredito que a gente tem medo quando nós deixamos os pensamentos negativos tomarem conta. E aí, nesse caso, para que isso não aconteça, nós só podemos fazer com que estar no presente, estarmos ali sendo conscientes, os observadores conscientes, e deixar o pensamento negativo passar. Pensamento é como convidados em uma festa. Se a gente não der atenção, não servir nada, não conversar com eles, não entretê-los, eles vão embora. E aí, com o pensamento, se a gente não se identificar com ele, ele também passa. Ele está de passagem, querendo pegar todo mundo, mas a gente pode não estar caindo nas garras dele e não se identificando com ele. Tá bom, gente? É dessa forma que eu entendo, e eu só gostaria de estar, então, aqui passando para vocês a minha forma de entender, e espero que esteja sendo contribuição. Fico super feliz de saber que vocês estejam acompanhando, fico muito feliz de receber as mensagens de vocês. Também, se você, a curtida de vocês também é super bem-vinda. Quem quiser fazer, eu agradeço muito e espero contar com vocês para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!